Oi, gente. Então, já que a gente já sabe, né, o encontro sobre Minha Vida de Menina, que foi escrito pela Alice Daryl Caldeira Branch, que é o pseudônimo da... Na verdade, Helena Morley é o pseudônimo da Alice, que foi quem escreveu o livro. E começar com uma pergunta: quem leu o livro? Tá, quem gostou do livro? Vocês acham que o fato do livro ser um diário afetou vocês terem gostado dele? Tipo, vocês ficaram, nossa, a Helena fala coisa por coisa, eu entendo o que ela fala, né? Ela fala do dia a dia dela, ela fala que nem adolescente, né? Eu sou adolescente, eu gosto de ouvir, né? Ou vocês pensaram, ai, ela fica falando do fubá, não faz sentido ela falar sobre isso. Como que eu vou estudar os acontecimentos desse livro no vestibular? Então, a questão é que esse livro não é um livro que você vai gastar tempo da sua vida decorando os acontecimentos dele, porque eu acho que não é possível fazer isso. O Gustavo ficou tentando fazer uma linha genealógica da família da Helena e foi, né? Não rolou. E assim, o fato dele ser um diário, tendo você gostado ou não de ser um diário, o fato dele ser um diário é porque ele está na lista. Porque o fato de ser um diário, a autora, ela tem muito mais liberdade para falar sobre o cotidiano dela. Porque se fosse um romance que ela soubesse que as pessoas leriam, ela não teria a mesma liberdade, não teria a mesma expressividade que ela tem por ser um diário. E assim, a gente está falando de uma menina que começou a escrever com 12, 13 anos e escreveu até os 15, que são os 3 anos que dura o diário. E assim, ela faz uns apontamentos no livro que não são coisas que você espera que uma criança de 12, 13 anos faça. Aí, eu não sei, eu comparo muito comigo, porque nos meus 12 anos a minha preocupação era, por exemplo, no Pokémon, qual sequência eu deveria usar para derrotar o líder do ginásio, entende? E no caso dela, ela consegue fazer uns apontamentos, tipo, ela percebe muito das relações sociais de gênero, ela percebe um pouco dessas relações materiais mesmo. E ela vive num contexto 5 anos após a abolição da escravatura. Então, ela mora em Diamantina ainda, que era uma região do Brasil, Minas Gerais, uma região do Brasil que recebeu muitos escravos. E isso afeta a obra diretamente. Isso tudo, todos esses elementos, com quem ela vivia, onde ela vivia, a profissão do pai dela, a ascendência do pai dela também, ele é inglês, a mãe dela que é católica, isso tudo influencia muito a obra. E a data que o livro foi publicado, ela é muito importante para entender por que esse livro é importante. Porque ele foi publicado em 1942, que foi durante o movimento modernista no Brasil. Aí, mais precisamente, no final da segunda geração do modernismo, né? Se você considerar que a terceira geração vai de 45 até 60, né? A segunda geração começou em 30. E assim, esse livro, por ele ter sido publicado na época do modernismo, ele foi valorizado esteticamente, porque nessa época o movimento modernista estava prezando por uma literatura mais fluida, uma literatura com uma linguagem mais informal, que não fosse erudita demais, dizendo assim. E também tem que falar sobre a espontaneidade, porque assim, ele é fluido e a Helena, ela não esperava que ele fosse publicado, tanto que esse livro, né, vocês perceberam, 42, muito tempo depois de ela ter escrito, ela foi encorajada pela família dela a publicar o livro, né? Não foi uma iniciativa dela. E esse livro, ele só ficou famoso depois que uma poetisa chamada Elizabeth Bishop traduziu ele para outras línguas. Apesar dele já era valorizado pela edita intelectual brasileira. Tipo, se perguntasse para um Guimarães Rosa, ele recomendaria, por exemplo, a Helena Morley. E, assim, esse negócio todo do modernismo, ele é importante porque, assim, na época da Helena, a elite, que era uma pouca elite que lia e escrevia,
ela valorizava, sim, uma cultura que fosse muito erudita, que prezasse muito pela forma. E, assim, nessa época do que foi escrito, tem 3 correntes literárias, assim, que são bem proeminentes, que são o parnasianismo, o realismo e o naturalismo. E, assim, tem um... Eu peguei aqui um trecho... que é justamente... peraí, rapidinho. Sobre o que eu falei até agora, alguém tem alguma dúvida? Tá, ok. Que é um trecho do Olavo Bilac, que ele é um autor parnasiano, que é um poema chamado Língua Portuguesa, que diz assim: Última flor do lácio, inculta e bela, és, a um tempo, esplendor e sepultura, ouro nativo que, na ganga impura, a bruta mina entre os cascalhos vela. Amo-te assim, desconhecida e obscura, tuba de alto clangor, lira singela, que tens o tron e o cirro da procela, e o arrolo da saudade e da ternura. Amo o teu viço agreste, e o teu aroma, de virgem selva e de oceanos largos. Amo-te, ó rude e doloroso idioma, e que da voz materna ouvi, meu filho, e em que Camã chorou, no exílio amargo, o gênio sem ventura e o amor sem brilho. Bom, esse poema era o que a elite, era um exemplo do que a elite consumia na época. E esse poema, por mais que ele seja um pouco mais novo, ele é de 1888, o Olavo Bilac estava escrevendo ainda na época do livro, né? E assim, tem um trecho do livro Primeira das Meninas, que é assim, para quem está com o livro, é no dia 14 de outubro de 1895, que ela fala assim: chegou de Montes Claros uma irmã da nora de tia Clarinha e foi visitar a tia Agostinha no jogo da bola. Ela é bonita, simpática e veste-se muito bem. Aí passa um tempo. Ficaram as tias todas admiradas da beleza da moça e de seus modos políticos de conversar. Falava, explicava e tudo correto. Dizia você em vez de você. Palavra que eu nunca tinha visto ninguém falar tão bem. Tudo como se escreve sem engolir um S e nenhum R. Aí vem uma bandeja de uvas e aí perguntam para ela se ela gostava de uvas. E ela responde: aprecio sobremaneira um cacho de uvas, dona Agostinha. Essas palavras os fizeram ficar de queixo caído. Uma moça de Montes Claros dizer uma frase tão bonita. Depois ela foi passear com outras e aí aproveitou para lhe fazer elogios e comparar conosco. Ela dizia: vocês não tiveram inveja de ver uma moça de Montes Claros, lugar muito menos civilizado, que Diamantina falar tão bonito como ela? Aí a Helena, como vocês que leram o livro perceberam, que faz apontamentos interessantes, fala assim: na hora do jantar, eu e minhas primas começamos a dizer, para enfesar Iaiá: aprecio sobremaneira as batatas fritas, aprecio sobremaneira uma coxa de galinha. Enfim, eu acho que o que eu quero mostrar com esse trecho é que, assim, os modernistas certamente gostaram do livro, do estilo do livro, pela linguagem do livro, que num todo, a linguagem do livro é uma linguagem formal, que era muito o que eles queriam, e também pelo conteúdo do livro, né, que se você pensar que o modernismo queria redefinir a identidade brasileira e consumir outras culturas, tipo, tem essa antropofagia cultural de outros, e aí você construir uma identidade nacional a partir disso. Tem essa crítica da Helena, que é uma crítica a essa elite que queria falar erudito demais, e que é uma coisa que os modernistas criticavam. E até porque eles criticavam também muito isso da influência europeia mesmo, sabe? E também tem, por exemplo, esse momento que, assim, a variação linguística, gente, tem esse negócio assim: as pessoas falarem de uma forma muito erudita, tudo bem, mas também tudo bem as pessoas falarem numa língua informal, porque o livro, ele ser escrito numa linguagem informal não quer dizer que ele não tem qualidade. Isso é uma coisa que os modernistas falavam. E assim, quando a Helena critica uma pessoa que fala de uma forma erudita, sem ter necessidade, tipo, no contexto que ela aprecia sobremaneira as uvas, tem muito a ver com o que o modernismo queria, que era essa ruptura. E assim, eu peguei aqui um poema do
do Manuel Bandeira, que ele é da primeira geração modernista, que é essa geração que era a que mais queria essa ruptura com os valores europeus. Ele fala assim: estou farto do lirismo comedido, do lirismo bem comportado, do lirismo funcionário público com livros de ponto expediente, protocolo e manifestações de apreço ao senhor diretor. Estou farto do lirismo que para e vai averiguar no dicionário o cunho vernáculo de um vocabulário. Abaixo os puristas, todas as palavras, sobretudo os barbarismos universais, todas as construções, sobretudo a sintaxe de exceção, todos os ritmos, sobretudo os inumeráveis. Estou farto do lirismo namorador, político, raquítico, sifilítico, de todo lirismo que capitula ao que quer que seja fora de si mesmo. De resto, não é lirismo. Será a contabilidade tabela de cosseno secretário do amante exemplar, com 100 modelos e cartas e as diferentes maneiras de agradar as mulheres. Quero antes o lirismo dos loucos, o lirismo dos bêbados, o lirismo difícil e pungente dos bêbados, o lirismo dos clowns de Shakespeare. Não quero mais saber do lirismo que não é libertação. Aí eu estou mostrando esse poema para vocês perceberem que, assim, imagina um modernista que queria totalmente essa ruptura com as influências europeias, com essa cópia da arte europeia, que queria uma ressignificação nacional, de identidade, do que é ser brasileiro. Imagina ele vendo um trecho em que a Helena Morley critica o vocabulário, entendeu? Enfim, eu acho isso muito importante. E eu acho que, assim, antes de... Vocês têm que entender muito bem que o fato de ser um diário, ele afeta tudo isso. Ele afeta essa forma que a Helena tem de mostrar o mundo. E vocês têm que entender quem é a Helena e como que ela faz essas críticas e como que ela fala tudo que ela fala. E eu peguei um trecho aqui. Vocês estão conseguindo? Quem entrou com o link está conseguindo acompanhar? Não? Sem resposta? Quem está com o livro está acompanhando? Não sei? Também? Ok, tem um trecho aqui que é o trecho do dia 10 de janeiro de 1894, que a Helena fala: hoje nos assentamos na frente do rancho, a família toda. Mamãe catava arroz, Renato, que é o irmão dela, fazia o sapão, Nhonhô armava uma arapuca, eu cerzia minhas meias e Luizinho nos olhava trabalhar. Certa hora eu perguntei: vocês não pensam para que a gente vive? Não era melhor Deus não ter criado o mundo? A vida é só de trabalho. A gente trabalha, come, trabalha de novo, dorme e no fim não sabe se ainda vai parar no inferno. Eu não sei mesmo para que se vive. Mamãe disse: que horror, minha filha. Para que você passou tanto tempo no catecismo? Para agora vir me dizer que não sabe para que a gente vive? Não estudou lá todos os dias que a gente vive para amar e servir a Deus na terra e gozar dele no céu? Eu respondi: estudei, mamãe, mas já vi que só a família de vovó e poucos outros podem viver e só amar a Deus na terra e esperar gozar da presença dele no céu. Se a senhora soubesse como eu tenho sofrido com essa história de amar a Deus, até tinha pena de mim. Não há uma vez que me confesse que eu não diga ao padre que eu penso que não amo a Deus, porque eu só lembro de Deus na hora do aperto. Bom, esse deixa interessante porque, assim, de novo, aquele mesmo, sei lá, piada do Pokémon, que você associa. Por que a Helena, vocês acham comum uma pessoa de 12 anos questionar simplesmente esse excesso de religiosidade que tinha na época? E por que ela precisa ficar rezando? E por que todo mundo trabalha, sendo que as pessoas não têm essa certeza de que vai para o céu? Enfim, eu acho isso bem interessante vocês destacarem como a Helena faz esses apontamentos, porque ela faz, mas ela faz quase que de maneira involuntária, entende? Ela simplesmente relata o que está acontecendo com ela, só que o que está acontecendo com ela é uma coisa que é um contexto geral de todos, e ela simplesmente associa, e ela não faz críticas diretamente, entende? Ela não fala, tipo, as pessoas são automatizadas, são alienadas, ela não fala isso, porque até porque não tem, isso seria meio anacrônico, né? A gente não pode falar nesse sentido. Mas você tem que notar que ela faz, sim, um apontamento a essa realidade. E eu acho muito interessante quando ela fala sobre... Ela associa a riqueza da avó, que ela fala assim: só a família de vovó e poucos outros podem viver só para amar a Deus na terra e esperar gozar da presença dele no céu.
Eu acho interessante porque quem leu sabe que a avó Teodora, ela é muito rica. Até da herança do avô, que ele era médico e achou uma mina de diamantes. Quando ela fala que só pessoas como a avó dela têm tempo suficiente para a religiosidade, eu acho que vocês têm que imediatamente remeter, pensar, associar a Titi da relíquia. Porque a maneira como essas duas mulheres ricas têm tempo para expressar a religiosidade delas. Que a Titi, por exemplo, não, na relíquia, ela é uma personagem que ela usa muito dos bens materiais que ela consegue comprar, porque ela tem poder aquisitivo para isso, e ela consegue expressar a religiosidade dela a partir disso. E aí eu queria que vocês associassem um pouco disso, sabe? Porque a Dona Teodora, como a Helena disse, ela tem tempo para ser religiosa, porque as outras pessoas não têm tempo para se dedicarem à religião, elas simplesmente trabalham. E aí eu acho que eu queria que vocês tivessem isso em mente, porque, como vocês sabem, a FUVEST adora fazer comparações entre obras. E seria muito interessante, porque são duas matriarcas que tem na lista, né? São as duas únicas matriarcas que tem na lista. E tem muito... assim, eu não quero também que vocês associem, de novo, essa coisa de fazer afirmações, né? O fato da Helena questionar Deus não quer dizer que ela não seja religiosa. Porque, se vocês leram, vocês sabem que muitas entradas do diário ela feliz, porque uma das atividades de lazer, as atividades de lazer da cidade, muitas vezes eram em volta de eventos religiosos que aconteciam na cidade. Então, as datas religiosas no livro são muito importantes. Tem um trecho aqui muito bom, que dá para perceber também essa característica da Helena. Que ela fala: vovó tem um ditado bem ruim para nós que temos de aguentá-lo. Ela diz sempre: remenda teu pano que durará um ano, remenda outra vez que durará um mês. Ontem eu estava com meu vestido branco, que tem me durado muito, já rasgado. Como a mamãe está na Santa Bárbara, eu aproveitei, rasguei-o ainda mais e mostrei à vovó, para ter pretexto de não ir com o Dindinha jantar na casa de tio Geraldo. Tio Geraldo, o Gustavo vai falar mais, ele é o irmão mais velho, ele é o filho mais velho da Dona Teodora. Ela veio com o ditado, cozeu o vestido todo e eu tive que sair com o vestido cozido nas rendas. Como eu não gosto de jantar na casa de meu tio, já estava bem enxerrizada de ser obrigada a comprar Dindinha, não me incomodei de ir com as rendas todas recozidas. Também dei prazer aos meus primos ricos que gostam de me ver mal vestida. Da outra vez, vovó não vai me pilhar para fazer vestido velho. Nesse trecho a gente pode ver essa característica infantil da Helena, né? Que ela expõe esses planos dela no diário, né? Como rasgar o vestido para ela ter um pretexto para não ir numa visita, né? Não sei, eu acho que isso é uma coisa que eu pensaria em fazer. Tentar sabotar o próprio rolê da família, porque eu não quero ir lá. Aí tem esse outro trecho que é muito legal, esse trecho, porque ele trata muito de quem é a Helena, como a Helena se vê e sobre as relações da família dela. Eu sou impaciente, rebelde, respondona, passeadeira, incapaz de obedecer e tudo o que quiserem que eu seja. Vizinha, que é a irmã dela, mais nova, é um anjo de bondade. Não sei como se pode ser como ela, tão sossegada. Ela não reclama de nada. Se eu disser que já a vi reclamando um vestido novo, minto. E se ganha um vestido e eu quiser ele tomar, ela não importa. Ela não se importa. Pois todos me chamam de menina rebelde e ninguém elogia Luizinha. Aí aqui, a parte interessante. Vou escrever aqui o que eu fiz com ela e não tenho vergonha, porque é só o papel que vai saber. Então, vocês estão vendo que ela não tem impedimentos de falar o que aconteceu com ela, porque ela está escrevendo para o diário. E o Gustavo falou comigo uma coisa que faz sentido, porque assim, era muito comum o gênero diário estar associado à figura feminina. Porque a mulher, ela não tinha esse direito, ela nunca iria publicar um livro porque ela é uma mulher. Então, o gênero diário está muito associado à figura feminina, porque ela publicava para si. Ela publicava porque ela ia ler. E aí, ele até falou que tem gêneros, ele encontrou livros parecidos com o que seria a vida feminina, inclusive no Brasil, livros memorialistas e tudo mais. Aí, continuando. Ela vinha aguardando há meses, Luizinha, 50 mil réis que o padrinho lhe deu para comprar um vestido.
Dessa vez, eu achei que devia festejar meu aniversário com um jantar às amigas, pois todas elas me convidam quando fazem anos. As negras da chácara são todas muito boas para mim. Generosa, que é muito boa cozinheira, já tinha falado que se eu arranjasse uns cobres, ela faria um jantar muito bom, sem eu me incomodar com coisa alguma. Na imaginação, eu sou sozinha na família. Já tenho fama disso. Veio-me logo a ideia, o dinheiro de Luizinha. Mas, não querendo entristecê-la, eu preparei as coisas bem e lhe disse: você me dê seus 50 mil réis para o meu jantar. Se você fizer o vestido, só você lucra. Se me der o dinheiro, eu faço o jantar, ganharei muitos presentes e nós dividiremos tudo. Luizinha concordou. Dei o dinheiro à generosa. Ela preparou um banquete que tinha até peru. Ganhei de presente 2 vestidos, 1 vidro de perfume, 1 água de colônia, 1 dúzia de lenços, uma caixa com 6 sabonetes, 3 pares de meia, 1 lata de biscoitos, afora os pudins e doces. Acabada a festa, as primas intrometidas começaram a toar o partido de Luizinha, querendo que eu dividisse tudo lona na mesma noite. Mas eu não tive coragem de me desfazer de nada e disse a elas: é melhor dividirmos hoje só a lata de biscoitos e deixarmos o resto para amanhã. Hoje, Luizinha reclamou, e eu lhe dei mais um sabonete e um par de meias, para quem ganhou 2 vestidos, né? Veja bem. Ela protestou frouxamente. Eu sei que ela acabará esquecendo. Eu sei que o trato não foi cumprido, mas eu não tenho remorso, porque eu preciso mais do que ela, e ela quase não sai de casa, só vai à chácara, e eu que saio todos os dias. Pois é, ousado. Eu acho engraçado porque, assim, não é só... Tem muito... A gente vai falar um pouco disso, né, mais à frente, por causa do pai. O pai da Helena deu muita liberdade para as duas, né? Mas, assim, eu acho que a gente tem que atribuir muito do que a Helena é à própria Helena, porque ele teve mais filhos do que a Helena, sabe? Ele teve a Luizinha, que é a irmã mais nova, ele teve o Renato, que é o filho mais velho, e ele teve o Nhonhô. Mas só a Helena é rebelde, que nem ela fala, né? Então, eu acho que, assim, o ambiente familiar da Helena tem essa particularidade das 2 influências que ela teve, mas a Helena, ela é um pouco diferente dos irmãos dela, né? Ela até percebe, ela fala nesse trecho, né? Que ela é sozinha de criatividade, ela fala, ela se enxerga um pouco diferente dos demais na época, né? Aí, eu acho que assim, a Helena Morley, a Alice, né, na verdade, ela é a única atriz mulher da lista da FUVEST. Pois é, se isso é bom ou não, é outra questão. Mas vocês não podem deixar isso passar. E assim, ela não é feminista. De novo, a gente não pode fazer esse tipo de afirmação, porque não é da época dela fazer esse tipo de afirmação. Mas assim, ao longo da obra, ela faz sim alguns apontamentos sobre essa questão de gênero. Tem esse trecho muito bom aqui. Poucas são as vezes que entro em casa que mamãe não repita o verso. A mulher e a galinha nunca devem passear. A galinha bicho come, a mulher dá que falar. E depois diz: era por minha mãe nos repetir sempre esse conselho que fomos umas moças tão recatadas. Vinham rapazes de longe nos pedir em casamento pela nossa fama de moças caseiras. E eu sempre respondo: as senhoras eram caseiras porque moravam na lomba. E depois, a fama foi o caldeirão de diamantes que vovô encontrou. Moça caseira, a senhora não vê que não pode ter fama? Como? Se ninguém a vê. Eu acho que Então, aí também tem essa questão do ambiente e da característica da Helena, né? Que ela tem um humor, né, sobre as coisas. Até o modo como ela falou o último trecho, sabe? Que ela fala, sem remorso, eu precisava muito mais do que a Luizinha disse, sabe? E nesse momento que ela fala, mãe, não tinha como você ser famosa, sabe? Ninguém te enxergava. Então, era por causa do dinheiro do vovô sim. E aí, né, de novo, você espera que uma pessoa de 13, 14, 15 anos faça um tipo de apontamento desses? Enfim, eu não espero. E aí, né, ainda na questão sobre afirmar coisas, que, gente, é uma coisa que tem que tomar cuidado mesmo, porque é o tipo de pegadinha que vai aparecer nos testes, e é o tipo de coisa que vocês têm que tomar cuidado quando vocês forem escrever a resposta dissertativa. Essa parte de, ela é feminista. Não, ela não é. Ela faz apontamento sobre a questão de gênero. Ela questiona a religiosidade. Um pouco, mas com muitos adendos, porque ela, sim, pratica muito a religião.
E assim, como um todo, a gente não pode esperar também da Helena uma postura contemporânea, porque ela não tem os mesmos ideais que os nossos. Então, a gente não pode isentar ela de críticas, por exemplo. E porque a gente vai tratar um pouco mais disso na aula, o Gustavo principalmente, que a sociedade de Diamantina, 5 anos após a escravidão, era racista. Porque não tem como todas as relações de Casa Grande serem disseminadas assim. Elas ainda não foram. Imagine 5 anos após esse processo, né? E assim, vocês têm que perceber também que assim, a família dos Morley, ela é o ramo pobre da família da avó. Mas assim, o livro chama Minha Vida de Menina, não chama A Vida das Meninas de Diamantina no ano de 1894, ou 95, ou 93. Chama Minha Vida de Menina. Então assim, tem que levar em consideração que a Helena, ela não é um espelho da realidade. Ela é só uma visão daquela realidade. Então assim, por mais que ela seja o ramo privilegiado, o ramo pobre da família da avó dela, ela ainda era conhecida na cidade, ela e a Luizinha eram conhecidas como as inglesinhas. E isso dá um status diferente, entende? Não é como se ela fosse uma pessoa que passasse necessidades. Porque ela recebia auxílio da avó. Assim como a família dela acabava auxiliando famílias que eram mais pobres que a dela. E assim, por exemplo, tem um trecho, dia 16 de fevereiro de 1894, que ela fala: vou escrever aqui o que aconteceu hoje na chácara de vovó, e que é muito triste. As negras da chácara, do tempo do cativeiro, são todas pretas, mas não sei porque saiu uma branca e bonita. Aí vocês percebem essa oposição preto, branco, feiura, beleza, certo? Chama-se Flores Belo, mas nós chamamos de Belo. Ela casou com um negro que faz até tristeza. No dia do casamento houve uma mesa de doces e fazia pena ver Bela sentada perto do noivo, coitado. Marciano é o negro mais estimado da chácara. Aprendeu o ofício de ferreiro e entra na sala para cumprimentar vovó e minhas tias. Mesmo assim, eu não queria que Bela casasse com ele. Ela é tão bonitinha, parece até uma rosa camélia, clara, corada e com os dentes limpos. No dia do casamento, meu pai disse: é um brilhante no focinho de um porco. Todo mundo teve pena, mas ela quis e vovó disse que gostou porque a Marciana é muito boa e trabalhadora. Vovó sempre se queixa que a Lei 13 de Maio, que é a Lei Áurea, que foi a abolição, serviu para dar liberdade a todo mundo, menos a ela, que ficou com a casa cheia de negros, negras e velhos negrinhos. Ela gosta quando casa qualquer delas, dá enxoval e uma mesa de doces. A senzala antiga tem um quarto de noivos que dá para o terreiro. De vez em quando tem que arranjar um quarto para o casamento. Vou ficar contente, já casaram muitas. Bela, que foi a última, já está tão infeliz. Pois é, esse momento da Helena não é o melhor dela na aula. Então, assim, a Helena é fruto da mentalidade da época dela, assim como qualquer indivíduo é de sua época. Então, não tem como a gente esperar que ela não seria comum a gente esperar, não seria comum que ela fosse uma pessoa abolicionista, entende? Então, assim, é normal da época que ela seja racista. E, assim, não cabe a gente ficar escrevendo na resposta, julgando a Helena. Assim, a gente tem que fazer esse apontamento crítico, mas, assim, o que importa é a gente falar que o apontamento dela, a observação dela da realidade, escancara o racismo da época, seja o dela, seja de qualquer outro da chácara, qualquer outro da família dela. E assim, eu acho interessante que ela fala aqui da vovó, né? E assim, a avó dela é provavelmente a personagem que ela mais se relaciona ao longo do livro, né? Porque ela estima muito a avó e a avó também gosta muito dela. E ela tem essa visão um pouco idealizada da avó, né? Eu acho que todo mundo tem, na verdade, um pouco dos avós, essa visão. E eu falei, né? Esse livro, ele não é um livro que você tem que decorar acontecimentos. Mas, assim, provavelmente o acontecimento que todo mundo que leu sabe era quando a avó da Helena morre, que é um dos acontecimentos mais relevantes, assim. E a Helena, ela sente muito, tanto que ela fica remoendo muito do livro. Na última entrada do livro,
ela fica falando muito que ela sente falta da avó dela. E a avó dela, ela teve uma morte, foi por causa de uma doença, né? E ela sabia que a avó dela ia morrer, né? Então, nas entradas, antes da morte da avó dela, ela já fica falando, sabe, sobre esse negócio que ela sente mal da avó dela. E aí eu queria ler para vocês o trecho que a avó dela morre, um pedaço. Vovó morreu. Ó querida vovó, para que Deus a levou e me deixou sozinha no mundo com tantas saudades. Sozinha sim, minha avózinha querida, pois não era a senhora a única pessoa que me compreendeu até hoje? Quem encontrarei mais na vida para dizer-me que sou inteligente, bonita e boazinha? Quem mais se lembrará de me dar um vestido bonito para não ficar inferior às primas, aquelas que ela ia na casa, que ela não gostava de ir? Quem discutirá com mamãe, procurando sempre defender-me e achando em mim qualidades quando os outros só encontram defeitos? Bom, né? Assim, eu não tenho... A gente não se apega muito aos personagens desse livro, né? Mas eu acho que a avó é uma das personagens, fora a Helena, né? A gente acaba se pegando na figura da Helena porque a gente acompanha ela, né? Mas eu acho que a avó é uma das pessoas que a gente acaba mais conhecendo ao longo do livro. Queira por uma visão que não é a mais realista que seja da Helena, tanto que ela fala sobre a Lei 13 de Maio, né? Aí, assim, a avó é só uma das pessoas que tecem essa rede de pessoas de quem a Helena é influenciada, né? E aí tem essas outras pessoas e agora é o seu momento, Gustavo. Eu vou pedir licença para vocês, gente, para ficar sentado com uma questão de logística. A gente vai precisar ler bastante trechos na minha fala. Então, como a Beatriz já adiantou para vocês, esse livro ele é um pouquinho diferente dos outros livros que vocês leram para o vestibular, da lista da FUVEST, porque ele tem essa dimensão da obra que não foi composta, ao menos de início, com a intenção de ser uma obra artística, ou pelo menos uma obra artística publicada. Ele foi criado como um diário e como algo da esfera do particular. E talvez por causa disso ele não se preocupa tanto com ter, por exemplo, uma unicidade estética, ele não fecha uma narrativa, ele não é um romance. Essa é a questão. E isso já deixa ele bem diferente do resto das obras, que ou são poemas ou são romances, mas são sempre narrativas fechadas nelas mesmas. Elas têm uma concisão. E esse livro não. Por exemplo, se eu pedisse para algum de vocês que leram o livro que me contassem qual é a história da minha vida de menina, acho que vocês teriam um pouco de dificuldade. Como que a gente conta a história desse livro? Qual que é o começo e qual que é o fim? A gente repete tudo que ela falou? Então, é uma obra particular. E eu também sou uma coisa um pouco esquisita, porque como vocês devem ter ouvido, eu sou um professor de história, não um professor de literatura. Eu sempre fico meio nervoso quando vou dar essas aulas de livro. Eu tenho a impressão, né, que o tipo de análise que se faz é um pouco diferente da que eu estou acostumado a fazer. A história trata a literatura de um jeito um pouco diferente da letras, vamos dizer assim. Mas para esse livro em particular, eu acho que é bem interessante a gente trazer um pouco do que é a prática do historiador com os documentos, porque ele ajuda a gente a começar a pensar nesse livro aqui e a começar a entender quais histórias que estão colocadas nele. Quando a gente lê esse livro, de certa forma, a gente está fazendo a mesma coisa que o historiador faz. A gente pega vários fragmentos, várias entradas que nem sempre parecem que estão conectadas umas com as outras. A gente nem sabe o que um dia tem a ver com o outro, não tem uma unidade de temas, de assuntos. Mas a gente pega esses fragmentos e junta eles para compor um quadro mais geral. A gente pode usar esse livro de 1000 jeitos, tem várias formas que o historiador podia trabalhar com isso, mas o que eu vou tentar fazer com vocês bem rapidinho é tentar apresentar algumas das narrativas que a gente consegue construir, tanto a respeito do mundo particular da Helena, quanto de um mundo um pouco mais amplo, do que estava acontecendo nessa época e como que a gente vê isso dentro desse livro. A primeira coisa que eu vou sugerir que a gente faça, então, é tentar entender quais são esses personagens. Num primeiro nível, a gente pode ver que tem sim uma narrativa um pouco mais próxima do romance, que é a narrativa da vida familiar da Alice. A família direta, a família imediata, os pais, os irmãos e alguns tios, são os personagens que mais aparecem, de longe. São eles que a gente conhece mais. E é através deles que a gente consegue entender bastante a respeito de quem é Helena.
onde que ela está e de onde que ela está falando. Então, ela é filha de 2 brasileiros, que no livro ela chama de Alexandre e Carolina, que não são os nomes reais dos pais biológicos dela. Ela mudou a maior parte dos nomes da família imediata, então os pais, os irmãos não se chamavam como eles estão colocados aqui no livro, mas a gente consegue saber muito a respeito deles, tanto quanto pelo que ela fala no livro, quanto por investigações que a gente faz por fora. A gente sabe que o pai dela era filho de um imigrante inglês, que era o chamado doutor inglês. Ele era um médico que veio da Inglaterra no começo do século XIX, então por volta de 1800, 1820. Ele trabalhava como médico, teve vários filhos e eles se fixaram por aquela região das Minas Gerais. Nesse trecho, a gente não vai ler todos os trechos, mas a gente vai comentar todos eles, é quando ela lembra da morte do avô paterno dela. Ele morreu e quando ele foi ser enterrado, as pessoas da cidade não queriam que ele fosse enterrado junto com as outras, porque ele era um protestante e a maior parte das cidades do Brasil, os brasileiros eram católicos arraigados naquela época. Então tinha já um certo choque religioso por aí. Isso pode parecer só um detalhe, mas isso ajuda a gente também a ir entendendo uma outra parte da família paterna dela, que é o que, por exemplo, vocês estudam em sociologia ou em história, como a ética protestante. O que é uma ética protestante? É toda essa valorização típica dos países protestantes europeus em torno do trabalho, da economia, da dedicação. Ou seja, é toda uma postura não só religiosa, mas também social e econômica em relação aos comportamentos socialmente aceitáveis. Então a gente tem esse trecho em que ela conta que eu fui acabando de aprender a ler e tia Madge, que era irmã do pai, que só acha bom que é inglês, arranjou o poder da vontade e me fez ler para ela ouvir. Acabado esse, deu-me outro, o caráter. Eu tinha de ler e contar-lhe tudo tintim por tintim. Afinal, os dois dão a mesma coisa: economia, correção, força de vontade. Tenho certeza de que esses livros não me valeram de nada. Força de vontade não adquiri nem um pingo mais do que tinha. Caráter não mudei em nada. Bondade, nada mais do que eu já tinha. Só uma coisa eu penso que lucrei, mas não tenho certeza se foi Samuel Smiles que me ensinou, pois não me ensinou outras coisas. Foi aprender a ser poupada e a guardar tudo que eu tenho. A gente vai voltar a falar um pouco disso, mas vocês já deram para perceber que isso daqui está ligado com o comportamento. Essa matriz religiosa protestante não é só um detalhe, ela está ligada com toda essa tradição inglesa, que está também na literatura, a respeito desses valores: economia, trabalho, dedicação, modéstia, etc. Isso vai ser importante por quê? Porque essa família inglesa, os tios do pai e depois o pai também, vão se associar com um centro industrial que estava se instalando na região de Diamantina na época e que a Helena visita durante o livro. Então ela conta nessa visita ao Biribiri, que era uma vila industrial, basicamente, que foi construída em função de uma fábrica têxtil que tinha se instalado lá na época, e onde a maior parte da família inglesa dela vai trabalhar. O pai dela, a princípio, é um lavrador que ele procura diamantes, ele faz os garimpos, mas isso já é um período em que essa atividade está em plena decadência em Diamantina. E o pai dela, como muitos outros, vai migrar para trabalhar em associação com essas indústrias. Ele vai trabalhar como? Principalmente como tradutor, porque os manuais vinham da Inglaterra e ele ficava lá fazendo essa ponte com os engenheiros traduzindo. A gente vai ver mais disso nas falas do pai dela. Mas antes a gente compara isso com o lado materno da família dela, que é o lado do vô e da avó da mãe, que é com quem a gente tem mais contato, que é a vovó, que a Beatriz leu para vocês que morre. E quem que são esses dois? Eles eram 2 lavradores que começaram a vida em Diamantina, igual o pai da Helena, no garimpo, mas conseguiram fazer fortuna. Eles encontraram os diamantes e enriqueceram super rápido. Isso também no metade do século XIX. O que eles fizeram com essa riqueza que eles conseguiram? Eles investiram na forma de investimento mais lucrativo na época, que era construir uma escravaria. Eles compraram vários escravos e se instalaram na região. Aí a gente tem trechos, não é esse, mas a gente tem trechos em que ela conta sobre como a fortuna do avô circulou o mundo. A Beatriz comentou que as pessoas vinham pedir as filhas dele em casamento só
pela fama da fortuna que o avô dela tinha. E eles eram a clássica família tradicional brasileira, donos de uma escravaria enorme, e que tinham uma super influência nessa região. Isso a gente vai ter que discutir com bastante calma. Vamos ler esse trecho aqui, por exemplo. Aqui ela conta que o avô era um garimpeiro, conseguiu descobrir os diamantes, e aí, numa ocasião em que o vovô foi abrir um serviço na Lavra da Lomba, vovó fez uma novena a Nossa Senhora e ela lhe atendeu. Quando o vovô começou o serviço, descobriu um caldeirão virgem. O diamante era tanto que um escravo amigo de confiança, chamado Tito, caiu de joelhos e de mãos postas para o céu, exclamando: "Meu divino Pai Senhor, se é castigo, que se suma essa riqueza." Vovô nunca quis sair desse lugar. Mandava educar os filhos no rio. As filhas só aprenderam a ler e escrever, mas todas casaram na Lomba, sem nunca virem à cidade. A fama do dinheiro das filhas do Batista corria longe. Iam doutores e fazendeiros de Diamantina, do Cerro e Montes Claros, pedir em casamento uma de minhas tias sem as conhecer. E vovô era quem aceitava ou recusava, conforme as informações. Vou fazer só uma observação que a gente vai voltar a falar depois, para vocês irem pensando o que será que ela quer dizer quando ela fala que eles tinham um escravo que era amigo de confiança. Vão pensando o que é essa relação que você pode construir com um escravo e ele é seu parceiro, seu amigo. Nessa família, que é a família materna, a gente tem uma anomalia. O avô já está morto, ele morreu quando ela começa a escrever esse livro, e a maior parte da herança ficou com o filho mais velho, com o primogênito da família, que era o tio Geraldo. Os outros filhos não conseguiram se manter com o estilo de vida da família e foram habitar o centro urbano, eles foram para as cidades. Um desses tios que aparece bastante no livro é o tio Conrado. Talvez vocês lembrem quem leu, que é um dos tios que mais aparece. Tem esse episódio que eu trouxe para vocês, que é quando ele chama o resto da família para inaugurar um telégrafo particular na casa dele. E aí ela conta que o Leontino, que era o priminho dela, veio nos convidar para irmos assistir a inauguração do telégrafo, que eles fizeram em casa e que tia Aurélia esperava a mamãe e a família toda, com muito carajé, chocolate e sequilhos. E aí eles foram. Os da sala passavam um telegrama para os de dentro, e a resposta era escrita com uns risquinhos que a Penha ia fazendo numa tira de papel, que Sérgio lia. Estava certinho. Tia Aurélia fez tanta coisa boa porque sabe que todos vão admirar os filhos dela e ficar com inveja. Mamãe é uma que daria a vida para nós sermos como os filhos da tia Aurélia, que só vivem estudando. Mas ela mesma já se convenceu de que tudo que os filhos de tia Aurélia fazem, mais do que nós, é porque o pai deles é comerciante e pode olhar os filhos. Então, dentro dessa família, a gente tem esse núcleo do tio Aurélio, que virou um comerciante e que foi viver na cidade e que já começa a se aproximar um pouco do que a gente estava vendo com a família paterna. Esse tio, ele aparece bastante e a gente percebe um comportamento um pouco ambíguo da Helena em relação a ele. Ele geralmente é apresentado como um tio um pouco ridículo, o tio que tem uns comportamentos estranhos, o tio que é rígido demais, o tio que quer que os filhos estudem muito, isso não faz muito sentido, e os filhos deles são um pouquinho ingênuos por causa disso. Isso da forma como a Helena apresenta. E por que será que ela apresenta eles assim? Bom, vamos comparar com os filhos do tio Geraldo, que são os filhos do tio que herdou a maior parte do patrimônio do avô. Dormimos ontem tarde porque a mamãe levou a noite toda, até às 11 horas, contando as coisas do filho do tio Geraldo. Meu tio nunca fala em coisas de grandeza. De onde eles veem tanta bobagem na cabeça? Meu pai diz que é porque eles nasceram senhores de muita escravatura e sempre adulados. Minha sinhá por aqui, meu senhor para acolá. E é isso que estragou a família. Mamãe contou que na Santa Bárbara, quando iam para água quente de manhã, Bibiana fazia uma trouxa das toalhas e das roupas e dizia a Nhonhô. Nhonhô era o irmão da Alice. Toma, Joãozinho, leva, você gosta. Mamãe não se importava. Meus irmãos são criados no trabalho. Meu pai disse que na Inglaterra não há negros, e são os brancos que trabalhavam. Diz que um homem do povo, se for inteligente, trabalhador e direito, pode chegar a ser ministro da rainha. Então, pensem naquela matriz inglesa que eu falei do pai. Sobre essa parte da ética protestante, tem um trecho, a gente não colocou ele na apresentação, eu achava daqui, que é quando a avó fala sobre a tia Madge para Helena, que ela
ela fala da Tiamat, que a Tiamat ganha o salário dela e que ela sustenta a família e as tias e tudo mais, e as irmãs, e ela ainda convida pessoas para jantar na casa dela. E aí eu acho que eu queria comparar um pouco com a visão de mulher que a mãe da Helena fala, que foi o trecho que a gente leu, com a visão que é feita sobre a Tiamat, entende? Essa diferença da família católica, a mulher na família católica e da mulher na família protestante, que é bem diferente, né? A família católica, a mulher tem uma passividade maior. Na protestante, a Tiamat é vista como uma mulher ativa, uma mulher que ganha e sustenta a própria casa. Isso, exatamente. Então, e aí, por outro lado, vamos ver como que a mãe dela reagiu a isso. Um dia foram passear a fazenda de seu João Pereira. Ele tratou a todos muito bem, levou o engenho para beber em garapa e agradou muito. Na saída, trouxe um feixe de caninhas para os meninos e disse: quem leva isso? Como era cana que todos ambicionavam, os outros quiseram levar. As irmãs estavam longe. Zezé pôs o feixe de canas na cabeça e vieram contentes. Quando toparam com as irmãs, é que foi a coisa. Então, essas irmãs e o Zezé são os filhos do tio Geraldo. Bibiana, por ser a mais velha e que manda em todos, gritou: que é isso, Zezé? Você de feixe na cabeça como neguinho de senzala? Larga isso aí já, dá pro Joãozinho carregar. Ninhô pegou no feixe e pôs na cabeça. Se fosse meu pai que estivesse perto, ele não se importaria. Mas mamãe também foi criada com muito escravo. Vovô era rico e tinha grande escravatura. Quando ouviu falar em negrinhos de senzala, mamãe disse que ela arapuou e gritou para Ninhô: larga isso aí já. Se eles não querem ser negrinhos de senzala, você quer de ser? E acrescentou: e fique sabendo, de hoje em diante você não será mais criado de ninguém. Já chega. Mamãe disse que a antipatia inteira ficou. Quando ela chegou em casa, ainda com raiva, meu pai disse: para que essa raiva toda? O nosso João é um inglesinho perfeito. Não pode parecer negrinho de senzala. E tornou a mandar Ninhô fazer tudo como antes. Buscar leite na fazenda e tudo mais. Então percebam essas reações diferentes do pai e da mãe, esses comportamentos diferentes em relação ao trabalho. O trabalho é algo a ser valorizado, ou o trabalho é uma coisa digna só das classes sociais mais baixas. Apesar dessa diferença, que era um dos pontos que a gente precisava trazer para vocês, ou seja, a Helena está nesse ponto de encontro de duas famílias diferentes, uma família aristocrática, católica, tradicional, e uma família imigrante, inglesa, protestante. Tem um ponto de encontro entre os dois, certo? Que vocês devem ter percebido, que é gritante, que é o racismo. E esse é o ponto central, na verdade, desse livro. Esse é o ponto que, assim, muito difícil isso não apareça, porque eles não esperam que vocês encontrem isso. Você tem essas diferenças, vocês têm esses comportamentos diferentes em relação à tecnologia, à modernidade, ao papel da mulher, a tudo. Mas os dois compartilham desse mesmo racismo extremo, absurdo. E lembrando que a Bia já falou, há 5 anos atrás já não existia mais escravidão no país, legalmente. Para a gente pensar nisso, a Beatriz inclusive sugeriu de trazer uma foto da Lei Áurea para vocês darem uma olhada, porque ela é uma lei bem sucinta. A Assembleia Geral decreta que acabou a escravidão no Brasil e revoga suas disposições em contrário. Ponto final. Ela é uma lei curta, mas a questão da escravidão é a questão que todas as pessoas discutiam na política desse país desde o segundo reinado, certo? Há décadas que se discutia o que fazer a respeito da escravidão. Ela vai ficar para sempre? E se ela acabar, como que vai ser? O que vai acontecer? A gente tem toda a atuação dos grupos abolicionistas, em São Paulo, por exemplo. Mas tudo isso não foi o que vingou. Qual foi o projeto de abolição que vingou? Ele foi um projeto bem imediato. Acabou a escravidão, por uma série de interesses naquela conjuntura, e não se preocupou com o que ia ser feito com essa população. O que vai ser com essa população que foi liberta agora? A gente está preocupado em inserir eles na sociedade? Essa lei está pensando em o que fazer a respeito disso? Não. Ela falou que acabou a escravidão e ponto. O que vai acontecer depois, tanto faz. E o que acontece depois, né? Isso é um desses quadros que a gente pode montar a partir desse livro. Porque ele não é um livro político, ele não é um panfleto, ela é só uma menina contando o que ela está vendo, depois que essa lei foi passada. O que aconteceu? E aí fica bem interessante, porque a gente consegue reconstruir bem passo a passo.
a gente tem esse trecho que a Helena conta o que ela lembra do dia em que essa lei foi passada. Ela fala: eu gosto de ver como os negros da chácara são felizes. Mamãe diz que quando o vovô morreu, cada filho, eram 12, ficou com os escravos de sua estimação, e vovó trouxe os outros, que eram uns 10 ou 12, quando se mudou para Diamantina. Quando não havia o que fazer para eles, e vovó nunca vendeu nenhum, pôs os negros na horta, e os escravos ficavam fazendo o reino e trocando pernas pela casa. Eu ainda me lembro de quando chegou a notícia da lei de 13 de maio. Os negros todos largaram os serviços e se ajuntaram no terreiro, dançando e cantando que estavam livres, não queriam mais trabalhar. Vovó, com raiva da gritaria, chegou à porta ameaçando com a bengala, dizendo: pisem já de minha casa para fora, seus tratantes. A liberdade veio não foi para vocês não, foi para mim. Saiam já. Os negros calaram o bico e foram para a senzala. Daí a pouco veio Joaquim Angola, em nome dos outros, pedir perdão e dizer que todos queriam ficar. Então, o que acontece quando essa lei é passada? De início, o que a gente vê é que, na verdade, esses laços entre os antigos senhores e os escravos continuam, e continuam bem fortes. Isso era uma coisa que, de certa forma, já tinha sido ensaiada nas alforrias. Vocês sabem que a gente tinha as alforrias durante o período da escravidão, mas elas raramente significavam que os escravos se desconectavam dos senhores. Eles ficavam muitas vezes ligados ou por laços de paternalismo, etc., ou por laços simplesmente que eles não conseguiam se livrar. Tinha uma questão da proteção do senhor em relação ao liberto. Porque se você era um liberto, você andava por aí, você podia voltar a ser escravizado, você não tinha nenhuma garantia de conseguir se inserir nessa economia como um liberto. Isso não muda depois da abolição, isso se mantém. E a gente vê também que esses antigos senhores, eles se apropriam super rápido desse discurso de que nós que demos a liberdade. Agora, se vocês ficarem, a gente está fazendo favores para vocês. Olha como nós somos generosos, né? Eu que estou aceitando vocês ficarem na minha casa. Não querem ficar, podem ir embora. A gente tem cenas um pouco mais do cotidiano mesmo, que vem depois disso. A gente tem essa com o Emídio. O Emídio, ele é um dos escravos, não mais escravos, mas que era escravo na casa da Helena e que também, depois da abolição, continua junto com a família, mas na mesma condição de empregado doméstico, serviçal. Nunca gostei tanto na minha vida de uma coisa como a que aconteceu hoje em Emídio. Tio Joãozinho mandou levar uma carta ao doutor Pedro Mata e ele voltou de cabeça quebrada. Foi mostrando a cabeça para o tio Joãozinho dizendo: olha o que o senhor me fez. Tio Joãozinho perguntou: como foi isso? E ele respondeu: foi o dedo do Pedro Mata que me deu um pescoção e eu rolei pela escada abaixo. Tio Joãozinho disse: quem sabe você lhe falou como está me falando, chamando de Pedro Mata. Ele respondeu: como é que o senhor queria que eu falasse? Não sou livre tão bom como ele? Tio Joãozinho não pôde deixar de rir e disse: foi muito bem merecido esse tabefe, gostei de ver. Com mais alguns você aprenderá a dobrar a língua para os brancos, negros sem vergonha. Eu também gostei, porque ele é muito intrometido. Esse trecho é importante para fazer um contraponto, porque não é porque a lei não trouxe uma mudança imediata nas condições de vida dos escravos, ela foi vazia. A gente está vendo aqui, pouquíssimos anos depois, que eles se apropriaram. Eles têm esse estatuto de igualdade jurídica. Ele não está sendo cumprido, não está sendo uma igualdade social. Mas ele não foi vazio. Isso não foi algo no ar, entendeu? Esses ex-escravos libertos estão se apropriando sim disso. E isso, bom, eu vou guardar, a gente vai voltar a falar do que eu queria falar depois. Vamos ler mais um trecho antes disso. Meu pai acha muita graça dos negros da chácara não saírem do fundo do quintal, senão para verem enforcar o Judas. Hoje foi sábado de aleluia. Tínhamos acabado de almoçar na casa do tio Geraldo, quando foi passando a negrada toda de roupa limpa, dizendo: louvado seja Cristo, senhora velha, Magna, Machadinha e Henriqueta, e 2 sem mulheres, Joaquim Angola e Quintiliano. Vovó perguntou: que é isso? Onde vão todos assim? Foi Benfica que respondeu: generoso não viu treva, bom. Generoso não viu treva. Generoso não viu lava-pé, bom. Generoso não viu lava-pé. Generoso nós tudo não vemos enforcar o Judas, que vendeu Nosso Senhor. Você não vê que não é possível? A vovó respondeu: é isso mesmo, tem toda a razão, podem ir. E lá foram eles, cada um com sua manguara para eles bordoarem o Judas. Esse trecho, a Helena apresenta, esse trecho está na íntegra. Essa é a entrada do diário inteiro. Da forma como ela está colocada, parece um caos, né? Foi só um episódio.
meio para ser engraçado, olhos negros, talvez meio na manguaça, indo lá para um festival religioso, qualquer coisa. Mas aí eu vou usar esse trecho de exemplo para fazer uma espécie de chamado para vocês, um convite, que é: quando a gente pega um documento do passado, historiador ou não, vocês podem fazer isso também, a gente tem a vantagem de não precisar estar limitado ao que o autor estava querendo dizer. Então a gente não precisa depender do que a Helena acha, do que a Helena pensa e do que ela quer que a gente entenda. O que ela quer que a gente entenda dessa passagem? Seja um episódio engraçadinho, né? Olha que engraçado ver os negros falando meio errado, andando lá para uma festa. Mas a gente começa a olhar para esse trecho e a gente pode se perguntar, por exemplo, por que eles só saem para a festa de Judas? Por que só para esse feriado religioso tem tanto? Ele não é o único que é de sábado. Como que eles estão colocando isso no discurso deles? Eles estão indo lá para esbordoar o Judas, que é o que vendeu o Senhor Jesus Cristo, né? É o personagem bíblico que vendeu outro ser humano. Tem alguma conexão nisso? Por que esses escravos escolheram essa festa? E a gente volta nos trechos, a gente começa a ver que essas pessoas, elas têm uma voz que a Helena não ouve. A Helena não considera o que está sendo colocado. Como que eles estão pensando na própria situação deles? Porque eles são sempre apresentados como mansos, como sorridentes, como amigáveis, como se estivesse tudo bem, né? Eu gosto de ver como os negros da chácara são felizes. Está tudo certo, né? A vovó é gentil. E eles são felizes. Mas a gente não precisa acreditar no que ela está falando. A gente pode ir além do que ela está colocando. E é isso que eu queria trazer para vocês, certo? Eu acabei me alongando um pouco mais na fala, mas isso é uma questão que, se a FUVEST estivesse sentindo um pouco assim, quente, um pouco ousada, eu talvez peça para vocês fazerem. Para vocês irem além, para vocês não ficarem só comparando questões de estilo ou questões literárias, que também são importantes. Mas essa é uma obra que ela abre portas para muito mais. Ela é uma obra que está cheia de personagens que a gente quase nunca ouve falar, mas que estão cheios de voz, e que se a gente olha assim bem de perto, a gente começa a conseguir encontrar. A gente consegue usar mesmo esse relato da Helena, essa menina que é herdeira de uma tradição escravocrata, mesmo no relato dela a gente consegue encontrar isso. E é em boa parte o trabalho do historiador. A gente depende desses documentos das elites para tentar entender o que estava acontecendo mais para baixo. Mas era isso. Tem um comentário? Antes de finalizar aqui, eu só queria fazer uns comentários um pouco gerais e comentar sobre algumas outras obras que, assim, é uma coisa que eu acho que você tem que se atentar, né? Sobre a FUVEST, que é uma prova que gosta de fazer comparações entre os livros. Ano passado, esse ano, né, em janeiro, Minha Vida de Menina caiu sendo comparada com Brás Cubas, e o trecho que caiu um trecho, né? Eles não perguntam, acho dificilmente eles perguntarem sobre Minha Vida de Menina sem darem algum trecho, né? Eles comparavam, pediam vocês compararem a forma como a Helena viu os pais dela e a forma como o Brás Cubas viu os pais dele. E assim, da mesma forma como caiu esse ano, né, no ano passado, eu acho que você tem que se atentar, porque Minha Vida de Menina é um livro que passível de comparação com muitas obras. E assim, primeiro, eu acho que você tem que se atentar para essa lista mineira da FUVEST, porque são 9 livros e 3 se passam em Minas Gerais. Então, assim, essa questão do espaço, ela é muito importante, sim. Tem Sagarana, que a linguagem que o Guimarães Rosa faz, o sertão mineiro é quase um personagem do livro dele. Tem uma parte inteira do Claro Enigma que chama Selos de Minas, que é basicamente o Drummond tentando ter contato com as origens dele. E também, eu não sei, não é sobre Minas Gerais, mas o simples fato do Rubião ter se mudado de Minas Gerais para o Rio de Janeiro é a história, começa a história do Quincas Borba para daí, né? E também, como o Gustavo estava falando, a relação do negro ela é abordada em outros livros da lista também. O Curtiço, que tudo aquilo que envolve as personagens brasileiras, que são marcadas pela mestiçagem e tudo mais. O próprio Poemas Escolhidos, que tem uma sexualização da mulher negra muito marcante, você tem que se atentar a isso. Essa questão de livros que têm relatos, né? A Relíquia tem um relato,
que ele fala sobre a viagem dele. Angústia tem algumas partes do livro que são relatos, sim, e Minha Vida de Menina. E o Mayombe também tem muitos relatos. E aí, eu não sei, vocês podem encontrar diferenças. Por exemplo, qual a diferença entre os relatos de Mayombe e da Relíquia e da Relíquia do Minha Vida de Menina e do Angústia, sabe? Por que, por exemplo, o Mayombe tem uma variedade. Aí você pode falar, por exemplo, da polifonia, sabe? Vocês têm que tentar achar essas relações entre as obras. E, de novo, ela é a única autora da lista. Então, uma questão abordando a questão do gênero mesmo, é uma coisa que pode sim cair. Aí eu acho que agora a gente vai abrir para dúvidas. Alguém tem alguma dúvida? A questão dos negros saírem para comemorar um feriado católico tem a ver com a avó da Helena não aceitar outra religião dentro da fazenda? Você está perguntando se é uma questão deles precisarem ir meio que para fazer algo social com a avó dela, ou por não terem nenhuma outra opção? Mas uma questão de adaptação à religião católica. Deles serem obrigados a ter feriados católicos. Entendi. Isso é uma questão, quer dizer, nesse momento em que a gente está pegando a obra dela, a gente está 5 anos após a escravidão e a gente tem, assim, uma continuidade enorme. Eu comentei com vocês que, enfim, essa dinâmica, por exemplo, de vínculo com os antigos senhores não desaparece e várias outras práticas continuam. Essa questão da perseguição às religiões não católicas é algo que já vinha sendo feito durante todo o período da escravidão, e ele é uma dessas coisas que não vai desaparecer. Quer dizer, não é que as religiões afro, quer dizer, não é que elas estavam ocultas, né? Estava todo mundo só esperando que viesse a lei do 13 de março, pronto, temos liberdade. Existiu sim uma apropriação, e é isso que eu acho que é importante da gente pensar. Quer dizer, isso não é só uma submissão, não é que eles foram aculturados, eles perderam tudo que eles tinham porque foi imposto uma religião. Eles estão ressignificando toda a tradição católica. Por exemplo, nesse trecho, o festival da Malhação de Judas significa a mesma coisa para essa avó católica e para esses negros ex-escravos? Provavelmente não. Estão tentando responder a sua pergunta. O que a religião católica significa para essas pessoas, a gente tem que tentar pensar a partir do que elas estão dizendo. Talvez a gente não saiba exatamente. A gente tem que ir procurando essas pistas mesmo. Peraí, rapidinho, só. Porque também tem alguns trechos do livro que até também até que ponto ela entende o que está acontecendo, né? Tem várias vezes que ela fala, que os negros estão fazendo eu não lembro o termo que ela fala, mas ela fala, tipo, estão fazendo os feitiços deles, estão fazendo as danças deles, ela fala, sabe? E aí tem aquele negócio que ele falou, sabe? Até que ponto ela compreende o que está acontecendo, sabe? Ela enxerga. Então eu acho que não é uma coisa que foi ocultada, mas não era nada de importância, né? Era não pelos negros, pelos católicos, né? Que eles tinham essa imposição mesmo. Você tinha dito que... Desculpa. Você tinha dito que ela mudou os nomes dos personagens no livro e com isso, tipo, ela acabou, tipo... Ela se tornou uma mulher rica, né, no final da vida dela, se casou com um banqueiro e tal, e com isso, tipo, quando ela foi proposta a publicar o livro, ela acabou fazendo algumas pequenas edições. Daí eu queria saber, tipo, até onde eu posso tratar realmente esse livro como um livro não editado, vamos dizer assim, sabe? O que ela está dizendo é real, do que é uma menina de 13 anos falando, ou é uma mulher que pode ter editado esse livro e colocado a visão dela sobre aquela história. Então, eu acho essa questão complicada. E eu já pensei bastante sobre isso. E eu fiquei pensando, em 1942, eu acho que já nesse ano, já não era uma coisa muito bem vista você ser racista.
Então, eu acho que, assim, ela editou coisas, mas ela poderia ter editado muito mais do que ela editou. Ela poderia muito bem ter tirado todos esses trechos que ele usou. Pelo menos ter ocultado a participação dela nisso, sabe? A visão dela sobre isso. Então, eu acho um pouco... É bem complicado mesmo, porque a gente não sabe até que ponto ela editou. E até onde eu pesquisei, só a família dela teve acesso aos escritos originais. Então, quando a família dela passou os escritos, eles não eram os originais, entendeu? Então, eu acho que é uma coisa meio difícil de analisar, assim, sabe? Mas eu acho que ela poderia ter editado muito mais do que ela editou se ela quisesse ocultar tudo isso, sabe? Que nem a Beatriz falou, a gente não pode tratar isso como, assim, a gente tem que sempre estar com o pé atrás, porque esse documento passou por algum processo editorial, a gente sabe qual o nível desse processo editorial. Não dá para saber até se o manuscrito original ser divulgado, se aqui um dia ele vai ser divulgado, mas, tendo ele sido editado ou não, eu vou reforçar o que a Beatriz falou, eu tenho a impressão que tem coisas que não... Por exemplo, esse trecho aqui, que é um trecho, de novo, extremamente casual. Eu não acho que ele foi editado no nível de que foram inventados episódios. Por exemplo, acho muito improvável. Mas a gente só vai saber isso se esse manuscrito original for divulgado um dia, a gente possa fazer os documentos e tudo mais. Até lá, a gente trata ele com o pé atrás, sempre. Mais alguma pergunta? Não? Então, vamos... Ela tem. Quer animar? A questão da Helena ter falado que ela não levou muita coisa para a vida dela do que a tia dela passou sobre os ensinamentos de educação, economia, essas coisas, ela deu um enfoque na questão da economia que ela aprendeu, porque era um meio que ela já se havia habituado, só que eu queria saber se isso tem a ver com o determinismo, da visão determinista, da questão dela não levar muito para a vida dela algumas ensinações sobre a educação. Nossa, eu acho isso bem complicado. Eu acho um pouco, não sei, simples você colocar a visão determinista sobre as coisas. Até porque um pouco do que eu tinha falado antes, sabe? Que a Luizinha e os outros irmãos da Helena, é porque também a gente não sabe isso porque era um relato da Helena. Eles viviam o mesmo ambiente que ela, mas ela se via como uma pessoa rebelde. Eu não sei se eu entendi, na verdade, muito bem a sua pergunta, porque o que você quis dizer foi que ela não quis levar coisas da educação da tia dela para ela, é isso? Não sei, eu acho que a influência maior talvez tenha sido na avó dela. Não sei, eu acho que isso é uma coisa um pouco subjetiva da gente poder afirmar, sabe? Por que ela não quis seguir a tia Madge? Quando, na verdade, eu acho que ela até seguiu muito, porque ela foi para a escola normalista, ela teve esse um pouco da educação, mas o pai da Helena também, ele era protestante, e no trecho que eu te mostrei, do que ele falava, ele também achava uma pena, por exemplo, a Bela, que era a mulher branca, ter se casado com um negro, sabe? A família do pai dela também não é isenta do racismo também, entendeu? Então, eu acho que é muito difícil determinar as coisas mesmo, sabe? Porque é um diário, não é um terceiro também falando sobre a Helena, uma pessoa isenta. É a Helena falando dela mesma e da família dela, entende? Então eu acho um pouco difícil fazer esse tipo de afirmação. Eu respondi essa pergunta? Ok. Mais alguma? Opa, temos uma no fundo. Boa tarde. Eu queria saber se existe algo que a gente pode ressaltar quanto ao papel feminino, tanto do fato da Helena no livro, né? Ela não querer se casar para se tornar como a mãe ou a avó, e tanto da Helena como autora mesmo, tipo, tem alguma coisa que a gente pode ressaltar ou relacionar talvez até com o movimento atual que está ficando cada vez mais forte? Eu acho que é um negócio que a gente comentou também, né? Essa coisa do gênero diário, antigamente ser muito associado à figura feminina, né?
Eu acho que na época a Helena claramente não pensava nisso. Eu acho que assim, a gente tem que tentar se colocar no lugar dela, sabe? Você com 12 anos, eu acho que você não tem exatamente noção de tudo que você faz, de todos os efeitos que você fala e faz, sabe? Mas eu acho que posteriormente é visto sim como essa liberdade que ela tem no diário e que está influenciada com a família dela, o pai dela dá essa liberdade maior para ela. Eu acho que tem, mas de novo é aquilo, sabe? É muito mais, a gente tem que, no livro a gente tem que muito mais considerar o conteúdo das entradas e não o que a Helena pensa sobre as entradas. Porque, de novo, eu acho que na hora que ela escreveu, ela não pensou nessa questão, sabe? E a maneira como o movimento feminista hoje enxerga, tá crescendo e tudo mais, a maneira como ele enxerga o que a Helena falou na época é uma coisa que está à parte do que a Helena achava, entende? Só para completar, acho que o jeito simples da gente pensar é assim, ela não está se conformando com convenções de gênero, isso a gente vê no relato dela, mas isso não significa um envolvimento ideológico com uma causa mais ampla. Por isso que a Beatriz falou que a gente não deve confundir isso com o feminismo. Não é que ela não está questionando essas convenções, mas ela não está fazendo isso com base em algum repertório, em alguma ideia que vá muito além da postura individual dela.